Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. Eu já vou entrar aqui com os dois pés na porta. Se você viu o nosso último episódio, nós estávamos falando sobre tomar decisões com bom senso e consciência e como ambiente e genética se confrontam. É o papo de hoje. Tá preparado por isso aqui? E provavelmente você já ouviu a frase: tal pai, tal filho. Você já ouviu essa frase? A fruta não cai muito longe do pé. Você já ouviu coisas como essa? Você também, e isso aqui eu quero que você coloque muito amor nas minhas palavras hoje, porque a gente vai entrar numa pauta um tanto quanto polêmica. Você olha para uma criança que está acima do peso e você olha para os pais que também estão acima do peso e você pode falar que isso é genético. Mas eu só quero deixar aqui para você pensar sobre isso por enquanto. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Guerreiro, sou treinador, um estudioso de desenvolvimento humano na prática. Já treinei mais de 14 mil pessoas, batemos esse ano 14 mil pessoas treinadas pelo nosso método. Nunca será só um treino. Então eu tenho como falar por respaldo na prática das últimas 2 décadas de como as pessoas têm padrões de comportamento. E aí eu vou te falar, para muitas pessoas, eles se condenam pela genética, sem analisar o poder do ambiente. Então, eu quero trazer, obviamente, com todo respeito à ciência, que obviamente deixa claro as heranças genéticas, os genes são passados de pais para filhos, porém, existe muita gente se escorando numa condição genética, quando na grande verdade são só padrões comportamentais gerados de geração por geração. Padrões comportamentais que têm levado pessoas a sustentarem os hábitos negativos dos pais, os hábitos que trazem resultados insatisfatórios dos pais e dizem que isso é genética, quando na verdade é só influência de ambiente. E eu tenho olhado para isso de uma forma muito crítica nos últimos tempos, e se você for ver, me coloquem muito amor aqui. Normalmente a criança que está acima do peso, ela não tem uma condição genética exatamente, mas ela come as mesmas coisas que os pais comem. Cara, isso aqui, eu sei que eu vou gerar conflito, mas o que eu tenho observado é muito desse lugar. E se você pega pais que eram fora do peso na sua infância, mas decidem mudar isso ao longo das suas vidas, e quando eles têm os seus filhos estão no peso ideal e eles estão ali crescendo como crianças saudáveis, você já quebra essa teoria da genética, porque de uma geração para outra a criança já nasceu diferente do que era antes. Então, pais, muito cuidado com a forma que vocês introduzem aquilo que foi introduzido a vocês para os seus filhos. Então, não confunda a questão genética com o ambiente. Obviamente, quero deixar meu respeito a toda a condição genética aqui que as pessoas carregam. Obviamente, isso também é uma questão até de honrar o que os nossos antepassados fizeram. Mas você precisa hoje olhar para dentro e identificar de forma clara quais são os padrões que você tem repetido na sua vida e se isso é algo que tem te levado para um lugar que você vai estar satisfeito ou vai estar te levando para um lugar que você vai estar insatisfeito. E por que dessa conversa? Além desse padrão e essa discussão entre genética e ambiente familiar, você vai ter que olhar para esse negócio também na tua questão social, tá? Eu cresci com um vô alcoólatra e um pai alcoólatra. Adivinha aos 18 anos até os 21 o que eu me tornei? Agora, será que era porque estava na minha genética ou os ambientes que eu frequentava me proporcionavam ter intimidade com determinado tipo de coisa? Por quê? Hoje, aos 36 anos de idade, vou fazer 36 anos de idade agora, eu olho para trás e eu penso comigo. Aos meus 18, eu me expus a ambientes que me provocavam a ter os mesmos hábitos que meu pai, meu avô e os outros tiveram. Agora, se eu não tivesse escolhido estar nesses ambientes, provavelmente eu não teria caído nesses mesmos hábitos. Ou seja, isso não é uma herança genética, isso é uma herança comportamental, é um padrão de comportamento.
Isso não está no sangue, isso está na mente, está no coração. Para você quebrar isso hoje, você vai ter que olhar para os padrões que você está seguindo e se esses padrões eles estão te comprometendo no futuro ou estão te alavancando para o teu futuro. Isso é um exercício muito prático que você tem que fazer e vai ser doloroso romper com isso, porque talvez são coisas que você está acostumado a ver há 30, 40 anos da tua vida. Há 30, 40 anos da tua vida, você está vendo o teu pai realizar coisas daquela forma, a tua mãe fazer coisas daquela forma. Talvez, olha só como isso aqui é doido. Você viu o teu pai e tua mãe quebrando o pau sem resolver o problema. E aí, você acha que ter conversas difíceis hoje é ruim, porque o padrão dentro da tua família era só briga. E você foge de confronto hoje, porque você não quer brigar, você quer estar numa nice, mas você está só guardando raiva, rancor e amargura no teu coração, você não está resolvendo os teus problemas. Talvez você cresceu num lugar onde a cultura daquele lugar demonstrava determinados comportamentos. E quando você olha para trás e fala que aquilo era tão horrível que eu vou fazer tudo tão ao contrário porque eu não quero repetir aquilo. E você está destruindo a tua própria vida também. Então, analisa que o teu resultado de hoje ele é fruto de uma raiz comportamental gerada pelos padrões que você via se repetindo dentro da tua casa. E se você quer transformar isso na tua vida, o exercício número 1 é reconheça padrões. Reconhecer padrões, você vai ter que voltar no que era a raiz do padrão lá atrás, resolver a raiz lá atrás para você desenvolver novos padrões daqui para frente. Então, analisou, reconheceu, conserta a raiz do padrão e viva algo novo na tua vida. Vai ser assim que você vai conseguir se libertar para novas fases, para novas temporadas, para construir resultados diferentes. Então, se você quer ter uma evolução na tua vida e se sente preso hoje em alguma coisa, olha para o teu passado de um lugar de conserto, não num lugar de vítima ou de acusação, mas um lugar de conserto. Reconheça isso e transforma, muda, faz diferente. E eu percebi isso no passar dos tempos. Eu fugia de determinadas situações porque era o que eu via, o pau quebrando lá na minha casa quando eu era moleque ainda, e quando eu era exigido de posicionamentos agora, eu fugia disso, eu fugia desses confrontos. Então, desde quando meu pai espiritual, ele perde a mãe dele, e eu fujo desse confronto com a morte porque eu sempre fugia das situações difíceis quando eu era moleque, pelo que eu via, eu não queria participar daquilo, eu descobri, eu estou passando por um processo de orfandade aos meus 30 e poucos anos. Eu preciso voltar lá atrás, corrigir aquele padrão do que me faltava para ter abundância agora naquilo que eu preciso. Então, de forma muito prática hoje, não confunda genética com ambiente. Ponto número 1. Ponto número 2. Os ambientes que você está hoje, eles replicam padrões. Entenda se esse padrão está te levando para um lugar que vai ser satisfatório ou insatisfatório. Percebeu o padrão? Volta na raiz dele e conserta. E o que eu quero falar com você até é o seguinte, até dentro daquilo que você busca resultado positivo, tem pessoas que talvez estão te levando para um lado negativo disso. Talvez você está querendo cuidar da tua saúde num lugar que as pessoas só querem olhar para o corpo como matéria sexual. Talvez você está querendo se desenvolver como pessoa em lugares que as pessoas só estão desenvolvendo o próprio ego. Cuidado com a performance. Performance, quando abençoa a totalidade ao teu redor, ela é boa. Performance, quando eleva apenas o teu ego, vai te destruir rápido demais. Presta atenção nisso, começa a analisar essas coisas na tua vida e você vai perceber um padrão novo surgindo para você. Quer uma boa notícia? Vai ser difícil pra caramba. Quer uma notícia melhor ainda? Você está transformando a história não só da tua vida, mas dos teus próximos. Você está criando um legado diferente do que você recebeu. Porém, honre tudo de bom que foi construído para você, mas aquilo que você sente que tem que parar em você, seja forte, seja corajoso, num tempo como esse, renove os padrões para as próximas gerações da tua família. Isso aqui não tem muito segredo, tem mão na massa, você precisa ir lá, colocar o dedo na ferida. Eu falo muito para o meu filho, ele é um menino muito ativo, os dois são muito ativos, e eu falo muito para eles, cada cicatriz é uma história que você vai ter para contar.
Só que cada cicatriz é um machucado que no banho ele não quer tomar banho porque dói. E eu, como pai, tenho a responsabilidade de fazer ele tomar banho, de limpar o ferimento, tirar a sujeira, tirar as bactérias para que não infeccione no futuro. Se você está colocando um esparadrapo em cima de um ferimento sujo, você não está minimizando a tua dor, você está infeccionando a tua vida para o futuro. Então seja corajoso, vai lá, toma banho, mesmo que vai arder agora. Eu sou da época do mertiolate que ardia, mas pelo menos sarava rápido. Então não fica aí escondendo tuas feridinhas, não. Volta lá atrás e muda esse negócio. Você merece uma vida melhor do que você está vivendo hoje. E se isso aqui realmente ofendeu você agora, era meu objetivo, eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para ver a tua vida melhorando. E se você quer mais melhoria, mais transformação na tua vida, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as nossas notificações, porque toda semana tem um episódio novo aqui para você.